Salve nação, saudações! Hoje Flamengo e Bahia, jogão, hein, galera? Jogo difícil para o Mengão e também para o Bahia, né, cara? Vamos trazer aqui para você um corte do programa F360 da ESPN Brasil. Vamos reproduzir aqui um corte e ver aí o que os caras vão falar agora desse jogo de Flamengo e Bahia. O retrospecto é positivo para o Mengão, né, galera? Se você pegar ali os últimos jogos aí, o Flamengo vem ganhando de lavada sempre, né? O Rogério Ceni não vence o Flamengo, nunca venceu o Flamengo como técnico. Vamos falar sobre isso aqui e agora. Deixa o like para ajudar o nosso corte, o nosso canal. Se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. E vamos aí desenrolando o vídeo conforme os comentários. Vamos lá. Muito bom. Flamengo e Bahia amanhã no Maracanã. Hoje, às 9 da noite, e a gente tem uma tela para falar sobre o desempenho do Rogério Ceni, campeão brasileiro como técnico do Flamengo, mas o Rogério Ceni contra times que ele treinou, que ele já treinou. Contra o São Paulo, 11 jogos, não ganhou nenhum. E teve 2 empates e 9 derrotas. Olha o aproveitamento, 6,1%. Contra o Flamengo, 15 jogos, 15 derrotas. Não ganhou nem empatou nenhum. Que fase, hein? Tem que tentar quebrar esse tabu amanhã, porque ele não conseguiu um ponto em 15 jogos contra o Flamengo, trauma, né? Onde ele foi campeão brasileiro. 0%. Contra o Fortaleza, 8 jogos, ganhou 3, empatou 3 e perdeu 2, 50%. Não inclui Cruzeiro, apenas 8 jogos no comando. Mas contra o Flamengo e pelo Bahia... A vitória não veio por pouco. A vitória não veio. Mais do que competiu. Teve desempenho. Chegou a fazer jogo contra o Flamengo com mais posse de bola no Rio, por esse time do Bahia. Eu estou curioso para ver essas duas escalações amanhã. Com essa questão de calendário, você olhar a escalação... bem lembrado. Vou trazer aqui as prováveis escalações, tá bom? A escalação sai geralmente 1 hora antes dos jogos, né? É sempre uma decepção. Você sempre olha e fala assim, puxa, que chato, um jogo sem os principais jogadores, um jogo... Mas o Flamengo prioriza o brasileiro. Então, mas você poderá continuar priorizando? O Flamengo prioriza o brasileiro. Correndo esse risco que corre na Libertadores? Falado pelo Boto. O Flamengo prioriza o Campeonato Brasileiro. Prioriza, mas agora, faltando 2 rodadas, com o risco de ficar fora do mata-mata da Libertadores, será que ele vai continuar? É um ponto. Nessa rodada? Nessa semana, eu acho mas que... ou você prioriza ou você prioriza. Você não tem... Vou priorizar, mas... Primeiro que essa... Mas talvez seja isso, ó. Eu vou priorizar... De vez em quando só. Vou priorizar Depende da semana. Contando Desde que a fase de grupo seja uma maravilha. Já que não eu está vou priorizar, mas vocês têm que me ajudar. É outra declaração dessas que você pode evitar, né? Exatamente. Porque claro, se você, assim, por acaso, entende que é um momento de poupar alguns jogadores, você não vai sustentar. Você já não está mais priorizando. Perde a sustentação do que você falou lá atrás. É muito difícil, mas o Flamengo tem feito pontualmente, em algumas posições, onde isso é possível, um certo rodízio. Na zaga, hora joga o Léo Ortiz, hora joga o Danilo. Na lateral esquerda, cada dia joga um. Ali na ponta esquerda, então, o rodízio é gigantesco. Cebolinha vira e mexe, machuca. Daqui a pouco joga o Michael, daqui a pouco joga o Bruno Henrique por ali. Ou o Luiz Araújo entra de um lado, do outro. O Pedro ainda não jogou 90 minutos, sabe? Continua num processo de ir ganhando minutagem a cada partida. Então, tem saído no segundo tempo para não forçar demais. Então, ora o Bruno Henrique, ora o Juninho entra como o jogador de referência. Para o Arrascaeta, que não tem muita substituição dentro do elenco do Flamengo. Tem um detalhe para o Flamengo. Tem um detalhe que é diferente até para os dois. O jogo é amanhã, sábado. Amanhã à noite. Flamengo e Bahia, Maracanã. O Flamengo só vai jogar depois na quinta-feira. Ele tem um dia mais de descanso. Joga sábado e joga quinta. O Bahia joga quarta. O Bahia um dia menos. Com viagem. Com viagem para Colômbia. O Bahia tem que priorizar mesmo. Não tem outra, priorizar o quê? Outra saída. Tem que priorizar a Libertadores. Tá. Isso é claro. Os rodízios do Flamengo são bons rodízios. Sabe aqueles rodízios que o garçom fala para você assim, picanha ou maminha? É o rodízio tudo junto. Pelo amor de Deus. É mignon. É o de pizza, o de carne e de sushi. Tá tudo à disposição. Agora, dentro dessa história toda, me parece que agora, professor. O Plata não vai poder jogar. O Plata está suspenso. Já é 1 a menos.
né, para o Felipe Luiz trabalhar. Mas aí no ranking da prioridade, eu acho que o Bahia está mais a perigo, né? Mas no Flamengo são rodízios, até então, sempre justificados pelo Felipe Luiz como opção técnica. Sim. Né? Ele explicou por que ele foi de Danilo e não foi de Ortiz agora, pela Libertadores. Então, ao contrário do que o Palmeiras pode se dar o luxo de tirar uma peça ou outra para o descanso. Mas a opção baixa técnica aqui. vem somada a um descanso. Sim, sim. É menos mal que teu adversário, em geral, tem os mesmos problemas que você, né? Aqui tá todo mundo na mesma. É melhor do que pegar um Quase adversário todo mundo na mesma, ainda sem ter que esses eventualmente privilégios. viesse com força total. Né? Ah. Aí somos todos iguais nessa noite. E Ou na muitas próxima vezes os noite da clubes semana. pensam assim, as comissões técnicas, enfim. Tá priorizando o brasileiro, tal, o foco é maior. Só que aí o que eles pensam? Mas ainda tem trocentas rodadas para recuperar depois, se Tem tropeçar a ilusão, nesse. a ilusão. Né? O da Libertadores, se você tropeça agora, você fica fora. Talvez. Não, se você for pensar assim, fase de grupos tranquila à parte, você vai sempre priorizar Copas. Porque as Copas Elas são te a cobram, tua necessidade. elas te cobram um período mais E curto. mata-mata. Né? Eu nunca priorizaria, se eu tivesse essa responsabilidade, primeiro que eu não viria a público falar qual é a minha prioridade. Eu acho que é uma cumbuca que eu não preciso botar a mão antes. Né? E eu sempre priorizaria de acordo com a planilhinha da semana. Qual é o meu adversário, qual é a logística, qual é a condição física de determinados jogadores. Minha planilhinha que diria, jogo não a a jogo, competição. É que no caso do Flamengo, ele ainda tem que dar respostas pegando os 2 últimos jogos, né? Em que ele perde para o Cruzeiro e que ele empata em Libertadores. Não, é o Bahia mais tem uma difícil derrota. do Flamengo na temporada. Exatamente. O Bahia Do Felipe tem uma Luiz derrota, enquanto técnico. mas ainda conseguiu Tá resultados pressionado. muito legais no Campeonato Brasileiro. O Bahia emendou uma sequência muito positiva no Brasileiro. Não tem que, assim, né, não tem tanta coisa para explicar para a torcida. O Flamengo agora começa a precisar de mais explicações. Então, talvez é um jogo em que seja o momento de colocar os panos quentes ali e falar, não, a gente sabe que tem que corrigir aqui, tem que corrigir ali, vai dar tudo certo, enfim. O Bahia não vinha tomando gols. Não é nem questão de resultado, nem gols o Bahia vinha tomando até esses 3-1 do Nacional. Então, são situações... Eu tô olhando aqui, ó. Depois que levou aquele 3-0 do Cruzeiro, que o Bahia nesse jogo não viu a bola, Não tomou mais. ele tem 3 vitórias seguidas no Brasileiro. Ele ganhou do Ceará em casa, aí ganhou do Palmeiras fora, e na última rodada ganhou de novo do Botafogo, né? O Bahia é um belo time 3 de futebol. vitórias seguidas no Brasileiro. É um belo time de futebol. É que ele errou nesse jogo com o Nacional. Foi um vacilo, né? Errou. Um vacilo muito Depois, grande. o Rogério pontuou isso na coletiva, falando que o time dele, depois que fez o gol, é que começou a errar. É isso. De posse da vantagem no placar, ele deu o espaço, deu a possibilidade Não do soube contra-ataque. jogar com... Começou a falhar e... Um gol de bola aérea e depois só contra-ataque, né? Do Nacional, não foi isso? Sim, nenhum gol de bola aérea em que o escanteio se originou de um contra-ataque. Era um contra-ataque até que não era promissor, uma bola lá pela ponta. Aí o Jean Lucas chega e dá um bico para matar a jogada, ela vai para escanteio. E é uma falha clara de posicionamento defensivo na bola parada. Permitiu o empate e aí o Nacional, opa, dá, hein? Olha que dá. E o Bahia continuou jogando com, dos seus 11 jogadores, 8 quase que dentro da área do Nacional. Porque queria a vitória a qualquer custo e tal. E tomou um baile de contra-ataque. O Nacional deitou e rolou no contra-ataque. Saiu com uma vitória justa de um time do Bahia que, claro, no segundo tempo também teve o desgaste físico pela temporada maluca que ele enfrenta. Esse Flamengo e Bahia devem poupar no Brasileiro. Esse devem tem 2 sentidos, né? Não só devem, como eu acho que deverão poupar mesmo. Acho Devem e vão. Devem e vão, né? Sem dúvida. Eu acho uma vergonha se o Flamengo poupar jogadores hoje, cara. Sabe por quê? O outro jogo é só quinta-feira. Eles terão 5 dias até quinta-feira. Se fosse terça-feira ou quarta-feira, dava pra entender, né? Dá pra jogar com força máxima nos 2, cara. Nossa Senhora. Vamos aguardar pra ver, né? Eu não Vale sei. com a eu tenho interrogação e minhas sem. dúvidas. Devem, Vamos ver, devem. vamos ver. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que o Flamengo, nesse ainda contexto de rodízio ali, uma peça ou outra, não sei, vamos ver também. Tô em dúvida. Acho que o Bahia vai poupar mais. Acho que é uma coisa que dá pra gente afirmar. Ah,
Pode ser. O Bahia tem como eu falei agora há pouco. Um dia menos. Tem um dia uma menos viagem. de descanso. Ele vai jogar amanhã e já vai jogar quarta. Uma viagem longa. Tem a viagem. O Flamengo só vai jogar na quinta. É um dia a mais, faz muita diferença. E aí. tem um adversário mais cafunçudo. O Bahia. Cafunçudo. Cafunçudo. Vou Cafunçudo. procurar aqui Olha, no... Cafunçudo. Procurar também. Será que tem no Dá uma dicionário? olhada. O time que faz aquilo que fez com o Inter ontem Cafunçudo deve ser complicado, né? é um time cafunçudo. Mas a LDU também Não que a LDU também seja a baba do boi. LDU é chato. Mas entre um e outro, pegar o Atlético Nacional lá. Não achei, não, cafunçudo. Não tem aí com C cedilha? O professor inventou essa palavra agora. E a gente confia porque ele é muito inteligente, então. Referente àquele que cafunça. Cafunçudo. Olha, ele, se não existe Aí no tem que ver o dicionário, verbo cafunçar. ele acabou de inventar. Cafuçu, cafundar, mas cafunçudo Não tem cafunçudo? Cafundó do Lídia Judas. não vai ter. Falamos de Flamengo e Bahia, vamos falar agora. Muito bem, nação, Flamengo e Bahia, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Vou trazer tudo que você precisa saber sobre esse jogo. Tem tudo para ser um bom jogo, hein, galera? Será que o Rogério Ceni vai poupar? Será que o Felipe Luiz vai poupar? Será que eles estão priorizando agora a Libertadores? Cara, eu acho que o Mengão vai com força máxima, hein? Flamengo e Bahia se enfrentam hoje às 21 horas de Brasília, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport TV e Premier transmitem a partida ao vivo para todo o Brasil. Bem, ó, depois de 3 jogos fora de casa, o Mengão volta a atuar no Maracanã e terá casa cheia para tentar superar a primeira turbulência em 2025. O time vem de 2 partidas sem ganhar. Derrota para o Cruzeiro no Mineirão e empate contra o Central Córdoba na Argentina pela Libertadores. O rubro-negro busca vitória para dar mais tranquilidade e afastar qualquer pressão sobre o técnico Felipe Luiz. O Bahia vem de derrota em casa para o Nacional do Uruguai pela Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro, o tricolor está em fase de crescimento com 3 vitórias seguidas e sem sofrer gols. O desafio é manter a sequência e encerrar o tabu contra o Flamengo, time que o esquadrão não vence desde 2019. Que tabu, hein, galera? Que tabu, hein? Escalações prováveis: Flamengo, técnico Felipe Luiz. Cebolinha treinou normalmente e está liberado para a partida. Ele, inclusive, pode ser titular e disputa a posição com Bruno Henrique. Por outro lado, Plata continua em tratamento de um edema ósseo no joelho direito e De La Cruz desfalca o time para cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. 2 nomes surgem como favoritos para a sua vaga: Alan e Gerson. Se Felipe Luiz optar por recuar o capitão Gerson, Luiz Araújo pode entrar na ponta direita. A provável escalação do Mengão está na tela com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Alan, Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Comente aqui se você concorda com essa escalação, se você escalaria um time diferente, tá bom? Quem está fora? Vinha, Plata e De La Cruz. Pendurados, Pulgar e Wesley. Bahia do técnico Rogério Ceni. O Bahia é esperado com mudanças para enfrentar o Flamengo. Além de lidar com jogadores suspensos e lesionados, Rogério Ceni deve poupar alguns atletas de olho no compromisso decisivo pela Libertadores na próxima semana. A novidade mais provável é o retorno de Luciano Rodrigues entre os titulares. Provável escalação do Bahia. Está na tela aqui o campinho com Marcos Felipe, Gabriel Xavier, David Duarte, Santiago Mingo, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. Quem está fora? Eric e Caio Alexandre suspensos. Ronaldo, transição. Cano, Santiago Arias e Gilberto lesão. Pendurados, Ademir. A arbitragem fica por conta do Anderson Daronco, o assistente 1, Rafael da Silva Alves, assistente 2, Thiago Augusto Capesdiel, VAR, Rafael Trace, 4º árbitro, Luiz Augusto Silveira, Tisney. Tá aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa aquele like para ajudar, para fortalecer, se inscrevam e ative o sininho. Valeu, fui!